Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você fosse abrindo a palavra de Deus, segundo aos Coríntios 5, versículo 18 até 20. E a minha ideia nessa manhã é desafiar você. Eu sei que você tem uma visão da sua vida, você tem uma visão de futuro, uma visão de família, de trabalho, do que é o ideal para você. Mas eu gostaria que nós terminássemos juntos essa manhã, que todos nós focássemos, na mesma direção da visão do nosso Pai. Porque a nossa visão é importante, você tem uma visão de alvo, de planos, mas quando o teu foco, a tua visão está dentro da visão do nosso Pai, essa é toda a diferença para uma família, para uma pessoa, quando você entender que esse alvo que Deus tem é o alvo da tua vida. E às vezes a gente fala, seja feita a tua vontade, contanto que a minha vontade também seja feita. E às vezes a vontade de Deus é totalmente diferente da minha vontade. É muito diferente. Então eu creio que essa realidade, dessa mensagem que Deus deixou na sua palavra, desse modelo Jesus Cristo para a gente copiar, e do poder dele. Eu trabalhei na área de engenharia, educação física, fui técnico e queria ser um técnico de um campeão olímpico. Eu estaria muito bem financeiramente hoje, mas o máximo que eu cheguei foi em campeonato brasileiro. Mas o nosso Deus olha para você e pede para você algo que você fala, Deus, é demais, para que eu faça no meu poder, na minha força. Mas Deus te dá uma tarefa, te lança um desafio, e Ele coloca músculos espirituais na sua vida para você ser medalha de ouro olímpica. Amém, irmãos? É verdade ou não é? Eu sou pequeno, eu sou limitado, mas o nosso Deus, Ele pode fazer grandes maravilhas. E é interessante esse texto, que Paulo escreveu ali para os Coríntios, tudo isso provém de Deus. Eu aqui, o Heiker aqui, o pastor Paulo ali, missionários, pastores, a tua vida, hoje nós estamos acordados aqui, porque Deus permitiu nós acordados aqui. Nos deu condições de chegarmos aqui, saúde, transporte, deu um café para você não estar desmaiando, de fome. Então, Paulo fala, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Nós estávamos afastados. Por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Eu queria que você comprasse essa ideia, esse ministério, algo tão importante que Deus, para cada um de nós, nos deu, continua dando, de você falar, poxa, eu faço parte desse plano, dessa visão de Deus, de alcançar as pessoas. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Se você já leu um pouquinho sobre o embaixador, ele é um representante legal em outro país, ele é um homem de confiança e fala como se fosse o presidente da república que ele representa, do país que ele representa. Imagine nós, cidadãos do céu, Deus dando para nós essa tarefa e esse cargo tão excelente. Você é um embaixador do Deus Todo-Poderoso. É um representante legal. Você que tomou uma decisão por Jesus, tem o Espírito Santo. Somos embaixadores, como se Deus estivesse fazendo o apelo. Você, ali no supermercado, ali na clínica, na sua casa, no seu trabalho, quando você senta com a pessoa e fala assim, a minha tarefa hoje é detectar pessoas que precisam escutar do plano de salvação.
Não perca oportunidades, irmãos. E o que Paulo nos desafia? Como se Deus estivesse fazendo seu apelo por intermédio de quem? O que está na tua Bíblia aí? Por? Mais alto. Por? Nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então eu queria que você comprasse essa ideia, mas tão poderosamente, que você saísse hoje e falasse: Senhor, usa a minha vida ainda hoje. Porque vocês são desafiados aqui com a palavra de Deus, não sei quantos anos cada um. E como é importante nós sabemos de escutar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Como nós estamos construindo, né, a nossa existência. E eu creio que às vezes você fala: poxa, mas será que Deus vai usar a minha vida? Será que Deus vai fazer esse milagre? Será? Eu gosto daquela história do menino que falou: pai, qual o tamanho de Deus? Olha lá no céu aquele avião. Que tamanho é aquele avião, meu filho? Ah, é muito pequenininho. Passou uns dias, o pai foi no aeroporto, ficou na tela ali, e o menino olhou um avião de perto, falou: meu filho, qual o tamanho desse avião? Nossa, pai, é enorme. E o pai falou para o filho: filho, depende da distância que você está de Deus, é o tamanho do seu Deus. E nós somos desafiados aqui, a cada dia, estarmos próximos do Senhor domingo, segunda, terça, quarta, deixar Deus falar aos nossos corações. E é interessante que Deus tem um plano, né, de ação, de encher a terra de adoradores. Lá no começo, lá em Gênesis 1, 28, o que ele falou para Adão? Sejam férteis e multiplique-se. E não só encher a terra, mas o próprio salmista fala: clame ao Senhor todos os habitantes da terra, celebrai todos os habitantes da terra. Davi Merck, que já veio aqui, ele tem uma frase, né, que nós devemos espelhar e espalhar a glória de Deus. Espelhar é você ser um testemunho vivo de Jesus, a partir do seu lar, do seu trabalho, da academia, na universidade. Aonde você está? Né? Você espelha essa coisa maravilhosa e você está vivendo essa intimidade com Deus. E você tem a tarefa de espalhar a mensagem. Eu era mudo, calado, quieto, e a Márcia igual. Como vocês se conheceram há 47 anos atrás? Acho que só nos olhares, um olhar para o outro, tal, não abrir a boca. Mas estamos casados há 45 e 2 anos de namoro. Mas um dia eu li: ide pregar o evangelho a toda criatura. Eu falei: Deus, eu sou mudo, calado, tímido, e ide pregar o evangelho. E tive essa alegria, né, de, desde o começo, fui muito bem desafiado a espalhar essa mensagem. E como que é importante, né, você estar atento a esse plano de Deus, mas infelizmente, né, as notícias que vêm, parece que esse versículo de Gênesis 6:5 foi escrito hoje. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Você conhece a história, né, do que vem depois de Gênesis 6? Essa realidade de o mundo ser exterminado pelas águas. Mas quando o mundo está num desespero, perversidade, inclinação e pensamentos do coração para o mal, Deus sempre quer fazer isso na sua vida. Levanta homens e mulheres com a bandeira bem alta de Jesus Cristo. É isso que Deus quer para você. E Noé achou graça diante de Deus, Gênesis 6:8. É um homem justo, versículo 9 de Gênesis 6, íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. É uma grande pergunta para nós: com quem você tem andado? Não só do lado, mas com a tecnologia. Quem que tem feito a tua cabeça? Quem que é teu influencer? Quem que está te influenciando e para quê e para onde? Então essa realidade, né, de uma construção, 150 metros, 25 por 15, não tinha um estaleiro, não tinha um engenheiro naval, e deu uma ordem de mais de 100 anos de trabalho, e era só neblina, não tinha temporal, não tinha chuva, e você ali a 112 quilômetros do Eufrates, que era um rio um pouquinho maior, e construindo um transatlântico.
Quantas pessoas você falou, eu vou ali falar de Jesus, não vai perder tempo. Quantas pessoas falaram, você vai na igreja hoje, é o sol que está, vamos pescar, vamos na praia. Quantas pessoas já falou de você é fanático? Quantas vezes as pessoas tentaram te humilhar porque você está tendo uma vida séria com Jesus Cristo? Então imagine Noé ali construindo um grande barco e falando que Deus mandou ele por dias, meses, anos, e passavam ali na frente de Noé, né? E ele construiu. Ele era jovem, tinha só 600 anos, quando ele começou essa grande tarefa, né? Jovenzinho. E é interessante que existe um tempo de Deus. Não deixe para amanhã de você ser usado por Deus para levar a mensagem para alguém. Porque chega um tempo que Deus fechou a porta da arca. Gênesis 7,16, o Senhor fechou a porta após ele. E você conhece a história. Tem um barco, né, que nós podemos fazer um paralelo, que foi construído, só que ele durou 4 dias. E um bloco de gelo afundou. Você foi ver o filme, o Titanic, alguns. E esse grande transatlântico, feito de madeira, sem estaleiro, sem um engenheiro naval, ele navegou 1 ano e 17 dias. 40 dias, 40 noites, tomando água, ondas, e cumpriu o papel que Deus tinha. No Gênesis 8,4, repousou sobre o Monte Ararat, aí Noé ofereceu holocaustos, e no versículo 21 é um desafio para a nossa vida, a cada dia. Você chegar no teu leito e falar, Deus, como foi o meu dia? Gênesis 8,20 fala que o Senhor aspirou o suave cheiro com a oferta de Noé, com a obediência de Noé, com a perseverança de Noé. E nós estamos aqui hoje por causa que Noé obedeceu e fez aquele transatlântico para que todo esse plano de Deus, essa visão que Deus tinha da humanidade, se cumprisse, do jeito que ele pediu, né? E Deus abençoou a família de Noé. O que ele falou para Adão? Multiplique-se. Gênesis 9:1, abençoou a família de Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. O ser humano sempre tenta sair da visão de Deus, fazer a vontade do homem, que a vontade de Deus seja feita depois, e eles começaram o quê? De Gênesis 11, 1 a 4. Havia só uma língua, que coisa maravilhosa. Não sei quantas línguas você já aprendeu, eu tive que aprender uma língua indígena, eu e mais choravam. Falei, não, a gente nunca vai aprender. Mas depois de um tempo, de alguns anos, a gente conseguiu para poder ter o nosso ministério ali entre indígenas. Saindo os homens do Oriente, entraram numa planície de Sinear, ali fixaram, né? O que Deus falou? Encham a terra, espalhem. Eles fixaram, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los, usar tijolos no lugar de pedra, piche em vez de argamassa. E disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu. Assim o nome de Deus será grande? Assim o nosso nome será famoso. E não seremos espalhados pela face da terra. Nosso nome, nome de Deus. Deus pede para espalhar e não vamos espalhar. Quem que ganha nessa quebra de braço? Você já tentou fazer quebra de braço com Deus? Não faça, você vai perder. E infelizmente, né, a gente sabe que o Senhor desceu, confundamos a língua e não mais um conseguiu falar com o outro, e o Senhor o dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. O Senhor faz tão bem que hoje nós temos exatamente 6.200 línguas diferentes, porque um povo lá atrás tentou bater de frente com Deus, não saber qual que era a visão de Deus, querer obedecer o que Deus fala, ter a alegria da obediência como Noé, e infelizmente nós temos essa tristeza, né? De hoje, quando você vai para algum lugar, ter que aprender uma nova língua, ter que sofrer, né? Quem não gosta tem dificuldade. Mas Deus continua levantando a bandeira dele através de pessoas. Eu queria que você fosse se identificando, né? Será que eu estou nessa de obedecer, fazer a minha vontade,
obedecer o eu, obedecer a Deus. Gênesis 12, de 1 a 4, nós temos a história de Abraão, outro que levantou a bandeira do Senhor, né? Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tomarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E é interessante que Abraão está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. Versículo 8 fala quando chamado ele obedeceu. Versículo 9 de Hebreus 11 fala que ele peregrinou na terra da promessa. Ele tinha pés que obedeciam o que Deus falava. E ele aguardava a cidade que tem os fundamentos, a qual Deus é o arquiteto. Às vezes nós temos um olhar tão fixo, né, no nosso umbigo, aqui na terra, e nós perdemos essa perspectiva da eternidade, que é uma neblina aqui. O que é eternidade perante 80 anos, 70 anos, 90 anos de algumas pessoas? Aí você ter essa visão do que está te esperando lá. Eu creio que muda totalmente, né, as preocupações que nós temos, a visão que eu tenho de vida aqui, e quem que eu quero agradar. Parece que nós vamos viver 2 milhões de anos aqui. Às vezes querendo acumular, querendo mais estudo, mais propriedade, mais dinheiro, mais. Parece que nós vamos viver aqui a eternidade no planeta Terra. E passa isso para as próximas gerações. Meu pai não estudou e falava, meu filho, você tem que estudar, você precisa disso. Estuda. Eu acabei fazendo mais de uma universidade, mas aí entrou Jesus na minha vida. Eu fui fazer a melhor universidade, foi um seminário bíblico. E fala assim, nossa, mas aí você abandonou a carreira. Não é abandonou, é você saber qual que é a visão de Deus para a tua vida. E quando eu fui convidado para ser missionário, eu e Márcia estávamos na melhor condição, profissionalmente falando. A gente já tinha comprado algumas casas, já estava com 2 filhos, já podia viajar de avião, já podia ter uma moto grande. Aquele sonho de um garoto de 30 anos, quando eu fui chamado para ser um missionário. E quando o pessoal falou, não, você tem jeito de missionário, porque eu gostava de falar de Jesus para as pessoas dentro do esportes que eu trabalhava. Falou, você tem jeito de missionário. Eu falei, mas está tão bom aqui a minha igreja, a minha casa, os meus esportes, eu morava de frente para a praia, morava no litoral de São Paulo, numa ilha. Então eu falava, nossa, aqui eu quero morrer aqui. Esse é o meu plano. Aí quando começaram a falar que eu tinha jeito de missionário, podia ser um missionário, aí tive um convite de uma missão para ser missionário, eu falei, Deus, eu quero. Eu acho mó legal ser missionário. Mas como eu sou surfista, eu quero ser missionário no Havaí. Eu topo na hora. E Deus foi tão criativo que me colocou no meio da selva amazônica. Nem pororoca tinha. E foi interessante, né? Porque muitas vezes Deus fala com você, eu vou te enviar. Êxodo 3:11. Quem sou eu? Quem falou isso? Eu serei contigo. O que lhes direi? Não crerão. Eu nunca fui eloquente. Eu serei a tua boca. Envia outro menos a mim. Moisés deu todas as desculpas. Eu não sei quantos de vocês, como eu, me identifico muito com Moisés. Falei, Senhor, está tão legal a minha vida, por que o Senhor não chama aquele rapaz, só dá trabalho aqui na igreja? Manda ele para missões. Eu estou tão bem, está tão legal. Então, irmãos, tudo isso provém de Deus. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Ele confiou essa mensagem de reconciliação. E às vezes você se torna um especialista. A medicina hoje tem dezenas de especialidades. Eu me especializei em falar de Jesus para os indígenas. Mas eu vou na cidade, eu vou no médico, eu vou no hospital, eu vou na academia. Eu tenho uma vida quando eu estou na cidade. E você fala, não, mas não tem nenhum indígena aqui, eu não preciso falar de Jesus. E Deus incomoda, fala assim, prega a todos.
Todas as criaturas. E esses dias eu estava no supermercado aqui em Belém, e estava a caixa, e estava o empacotador, e Deus falou, ó, precisa escutar de Jesus. Eu falei, moça, se você morrer agora, você vai para onde? Eu falei, eu vou para o céu. Eu falei, é mesmo? Eu falei, nossa, é nossa irmã em Cristo. Eu falei, mas por que você vai para o céu? Ah, eu já tirei 39 gatos da rua e cuidei, dei remédio e fiz doação. Eu não sou contra cuidar de gato. Mas eu falei para ela assim, você pode cuidar de 1000. E não é por isso que você vai para o céu. Ela ficou olhando assim, mas eu não faço isso só de mal para ninguém. Falei, muito bom. Mas posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem mãe? Claro. Tem pai? Tenho. Quantas vezes a tua mãe ficou triste e chorou com uma palavra sua? Ela abriu o olho, olhou e falou, aí você pegou pesado. Então, cada vez que você machucou a sua mãe, você fez algo contra Deus. Você errou alvo. A tradução para essa palavra errar alvo não é muito simpática. Quer dizer que você fez um pecado, você é uma pecadora. Está longe de Deus. Deus olha para você ser cuidadora de gatos e dá comida para gato. Cuidar é maravilhoso, mas não é por isso que você vai para o céu. Você reconheceu que tem a doença. Eu vou te falar o remédio. Aí falei de Jesus, o empacotador. Ele já tinha frequentado alguma igreja, ele fazia assim com a mão para mim. E Deus é tão maravilhoso, irmãos. Façam um teste. Às vezes eu estou falando, eu estou com um olho no gato, um olho no queijo. Por quê? Se tem alguém na fila, eu tenho que acabar e ir embora. Mas Deus é tão bom. Às vezes eu estou ali falando de Jesus, consigo completar o plano de salvação, fazer o desafio para tomar a decisão, entregar a vida para Jesus, e não chega ninguém na nossa fila. Esse é o nosso Deus. Por isso que ele fala, ó, tudo isso provém de Deus. Deus vai te capacitar, Deus vai dar as condições de você ir num lugar distante ou do outro lado da rua. Quando Jesus falou, disse Jesus, vamos, ele está junto com a gente. Marcos 1,38. Ele fala, vamos a outros lugares, às povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Pois para isso que eu vim. E você pega pessoas dentro de igreja e fala assim, eu estou tão triste, eu não sei porque eu estou vivo. Porque Jesus quer usar a tua vida. Eu estou pensando em umas coisas tão ruins. Pensa no propósito que Deus tem para você. Ele falou, vamos, você não vai sozinho. Pode ser que o outro lugar, a gente fala, outro lugar, um lugar distante, amém. Mas pode ser que esse outro lugar é do outro lado da rua. Você já foi no teu vizinho, levou um bolo, um cartão, falou, eu moro aqui do lado, eu queria falar que eu te amo. Se você precisar de alguma coisa, ou quiser estudar a Bíblia. Irmãos, quantas portas abrem? Você tem uma atitude de olhar para os seus vizinhos como alvo que Deus quer, como Ele estivesse ali falando. Reconciliem-se com Deus, vocês estão separados. Vocês são escravos, como Paulo falou para o rei Agripa. Tirar ele das garras de Satanás e levar para a família de Deus. Interessante que desde o princípio essa ideia não muda. Êxodo 9,16, né? Essa realidade da chuva de pedras, quando ele estava tirando o povo do Egito, libertando do Egito. Mas presta atenção no que Deus fala na sua palavra. Mas eu o mantive de pé, exatamente com esse propósito. Mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Espalhar, espelhar. Essa realidade de você ser uma luz, né, onde você... Esse versículo, né, conhecido, Marcos 16:15, por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O ide é um general falando para um soldado. Você que já foi militar sabe que um soldado não desobedece um general. Você pode até tentar, vai preso. Mas é o nosso Deus falando com você. Ide. Mas Deus, eu vou te usar. Eu vou te capacitar. Fazei discípulos, como o pastor Hack leu, de todas as nações. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando as boas novas do reino, em todas. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, Mateus 24:14. Agora, às vezes você acha que, não, minha vida está tão legal, está boa. O que falou em Atos 1:8? E descerá sobre vós o Espírito Santo, será minha testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todo mundo, a igreja primitiva, que igreja maravilhosa. Muito boa,
várias decisões, várias conversões, a igreja unida, pessoal ajudando financeiramente, alimento, hospedagem. Mas tinha uma ordem lá e o ano foram passando. 5 anos se passaram, eles estavam todos ali. E qual que é a ordem? Serás minha testemunha tanto aqui, como ali, acolá e além. Aí nosso irmão Estevão precisou sofrer para que o povo, vamos obedecer. Vocês conhecem a história de Estevão? Morreu apedrejado. Final de Atos 7. Então, Atos 1:8, a ordem. Aí Deus tem uma visão, para a visão dele ser cumprida, às vezes ele tem que balançar o seu povo e tirar uma vida do meio daquele povo, que foi o caso de Estevão. E no Atos 8:1, a perseguição da igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, saíram. E foram dispersos da onde? Para a Judéia e Samaria. Os 2 lugares que foram lá na ordem de 1:8, aí 8:1, eles começaram a cumprir. E é interessante que eles foram dispersos e por toda parte eles pregavam o evangelho, versículo 4 de Atos 8. Você quer Belém alegre? Você quer Belém feliz? Vou orar pelo governador. Vou orar pelo prefeito. Vou orar pelo secretário de segurança pública. Está dentro desse templo aqui a solução para uma Belém alegre e feliz. Versículo 8 de Atos 8 falava que onde eles passavam, pregavam o evangelho, pregavam a palavra de Deus, tinham decisões, e houve grande alegria naquelas cidades. Grande alegria para Belém. Se você a partir de hoje sai daqui e fala, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero essa experiência de ter pessoas falando assim, eu entendi. Eu quero hoje entregar a vida para Jesus. Se você não falar para ninguém, no final do ano eu pergunto, quantas pessoas aceitaram Jesus com você? 0. É matemático. Aí eu falei para 1. É matemático. Aí eu falei para 500. Grandes possibilidades de até dezenas de pessoas falaram assim, eu quero, como que eu faço? E orar com você. Eu não sei quantos aqui já oraram com uma pessoa e a pessoa entregou a Jesus, a vida para Jesus, e você participou de ser esse agente da reconciliação. Você já comprou carro, casa, várias alegrias, mas o coração explode quando alguém está do teu lado e você fala do amor de Deus, fala da solução do pecado, e essa pessoa, é isso que eu quero. É verdade ou não é, irmão? Amém? Quem já passou por isso sabe que é a maior alegria que pode existir no ser humano. E passam-se anos. Em janeiro eu fui convidado para no interior de São Paulo, Piracicaba, fazer batismo de pessoas que nós fomos usados para que essas pessoas aceitassem Jesus, foram discipuladas. Então lá no interior de São Paulo ele falou, você vem fazer o nosso batismo. Porque foi através de você que nós... É através de Deus, é através de Jesus, é através do Espírito Santo. Mas Deus quer usar a tua vida. Né? Você é parte da solução de Deus para Belém ou você está ainda sendo parte, né, dos poucos cabelos do hiker? Ou daqui a pouco Paulo. Né? Você faz parte do problema ou da solução para essa igreja? Para Belém, para a tua família. A Márcia foi a primeira da família dela a aceitar Jesus Cristo. E às vezes tinha reunião da família lá, mais de 20 pessoas, falou, a Márcia foi a primeira. Hoje a nossa família, quase que todas, estão firmes com Jesus Cristo. Oração, jejum e anunciando a palavra de Deus. Então qual a visão de Deus para a obra missionária? Qual a visão de Deus para a sua vida? Comece falando de Jesus. Eu achei que ia ficar falando de Jesus lá no Guarujá, no litoral de São Paulo, até hoje. Mas alguém falou, eu queria que você fosse falar de Jesus em outros lugares. E na época, e 7 meses depois, Deus me levou para outros lugares. Já fazem 40 anos. Quase 40 anos. E nem um dia eu olhei para trás e falei, nossa, eu estou arrependido. Nem um dia. Então tudo provém de Deus, né? Que nos deu esse ministério de reconciliação. E nos confiou essa mensagem de reconciliação. Amém, irmão? Abaixe sua cabeça e pense numa pessoa que você gostaria que se convertesse hoje. Ore por ela agora, por favor.
Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, pelos teus planos que a gente olha de ponta a ponta, desde Gênesis a Apocalipse. E como é bom saber que o Senhor está preparando, um cântico novo, Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou o sangue do teu Filho ali por nós, Senhor. Obrigado que o Senhor nos deu o Espírito Santo. Nós tão limitados, pecadores, mas temos a alegria de poder se arrepender, pedir perdão e ter uma vida que agrade primeiramente ao Senhor. Senhor, guarde as famílias aqui. Protege cada um, Senhor. E que essa oração dessa pessoa que eles oraram, que seja o número 1, quem sabe ainda hoje eles vão ter oportunidade de levar essa palavra para essa pessoa. Abençoa, Senhor, e guarda, em nome de Jesus. Amém. Eu não vou fazer isso, mas deu vontade. Só deixar a ideia. Eu estava em um culto com meu filho. Nós estamos em março, Foi em janeiro. E o meu filho falou, eu quero falar para os pais. Mas não vou fazer isso com você, só vou falar o que aconteceu lá. Pais, pega na mão do seu filho, só que os filhos estão tudo lá na IBD, não dá para fazer aqui. Mas se você tem o alvo, como o Hiker falou, de falar, eu gostaria de investir na vida dos meus filhos, dos meus netos, que eles sejam um pastor, um missionário, um obreiro do Senhor de tempo integral. Pensa nisso. Se um dia alguém lançar o desafio, você está pronto para pegar a mão do teu filho. Lá era um culto com famílias, com mais de 200 e poucas pessoas. E meu filho fez esse desafio, eu falei, eu creio que ninguém vai levantar. Quando começou outro, eu comecei a chorar, porque eu fiquei emocionado de ver como tem famílias que querem, e tem esse alvo, viu, Hiker?